de Deus o que Ele prometeu. Essa é a fé que você tem. E muda essa situação. Você vai ver que você vai arrebentar. Se você não é dizimista, você vai para o inferno. Você não vai para o inferno, porque se você não fosse para o inferno, você não daria o dízimo. Você não dá o dízimo, porque você ainda não é salvo. Você ganha uma quantidade que é assim, um desafio de fé, dizimar. Você fica tentado a não tirar o dízimo, mas obedeça a palavra, porque se você tirar primeiro a parte que Deus te pede, você estará santificando todo o resto. Quando eu vejo alguém muito cheio de razão, eu digo, vá ver se o nome dele está lá no livro da igreja como dizimista. Não está, então não tem valor para mim. Pode ser ele quem for, para mim não vale mais prata furada. O universo gospel expande-se continuamente graças às plataformas digitais. Atualmente, a prática de mercantilizar o evangelho tornou-se extremamente problemática, superando em muitos tempos de Jesus, que manifestou sua indignação. Na contemporaneidade, não apenas mercadorias são vendidas, mas também a palavra divina converteu-se em um lucrativo negócio. Na Escritura Sagrada, o evangelista Mateus relata que Jesus, ao adentrar o templo, expulsou todos os que ali negociavam. No versículo 13, ele proclama: "Minha casa será chamada de casa de oração, mas vocês a transformaram em um antro de ladrões." Essa narrativa evidencia a exasperação do Senhor diante da mercantilização da fé, a ponto de derrubar as bancas e pertences dos vendedores. Imaginemos, então, a reação de Jesus diante das práticas atuais. Meus amigos e irmãos, sejam bem-vindos ao canal Motivado com Deus. No vídeo de hoje, fé pelo poder do seu dízimo, os falsos pastores não querem que você saiba. Mas antes de prosseguirmos, convido você a se tornar parte da nossa comunidade. Inscreva-se no canal clicando no botão abaixo do vídeo. Não esqueça de ativar o sino de notificações. Assim você será notificado sobre cada nova publicação e não perderá nenhum de nossos conteúdos exclusivos. Agora, vamos iniciar. A Bíblia relata um episódio em que Jesus, com apenas alguns peixes, saciou uma grande multidão. Em contraste, em uma igreja brasileira, um pastor adotou uma abordagem distinta, promovendo a multiplicação do dinheiro. Vamos analisar essa situação. Quem é que contou o dinheiro agora e o dinheiro aumentou? Agora, levante a mão. O que aconteceu? Eu tinha R$24 e apareceu R$10 a mais na minha carteira. Agora. Você, rapaz, tinha quanto? Eu tinha 120 e agora eu tenho 170. Eu tinha 150, apareceu R$30 a mais. Você tinha quanto? 150. E agora? Agora apareceu 30 a mais. 180? Sim. Aí, você? Eu tinha 30, agora eu tô com 50. Aleluia. E ele? 100, apareceu 100. Apareceu 100. Seu nome? Tainá. O que aconteceu? Eu tinha R$9, agora eu tenho 50. Levante a mão e dá glória! O que aconteceu, pavó? Eu tinha R$100 na carteira. E agora? E agora apareceu R$500. Tudo R$50. Bem, apóstolo. Tudo bem, minha santa? Então, a gente tá no fim do mês, a gente não tem dinheiro, tá tudo, né? Ontem eu já tinha separado o dízimo, tava separado. E eu sonhei com uma voz falando assim: pega o dinheiro do dízimo, usa, depois você coloca de volta. Não fiz isso. É o demônio. É evidente que os recursos que supõem ser multiplicados por Deus são coletados com o intuito de financiar a difusão do Evangelho. Para aqueles que contribuem, resta a promessa de receberem, em troca, graças e prosperidade. Caso o retorno esperado não se concretize, a responsabilidade não recai sobre Deus, mas sim sobre o indivíduo que, segundo eles, carece de fé. Todos mentirosos, enganadores, raça de víbora. Esses pastores, padres, apóstolos, papa. Observa-se um notável aumento de artistas denominados gospel. Muitos músicos populares têm migrado para esse gênero, percebendo-o como um autêntico nicho de mercado da fé. Há tempos, o ambiente gospel é visto como uma ilusão, um setor altamente rentável que emprega o nome do Senhor Jesus como um embaixador para gerar grandes somas de dinheiro.
A palavra gospel tem raízes no termo grego euangelion, que se traduz por boa nova ou evangelho. Resta a indagação. O significado original dessa palavra ainda é honrado hoje em dia? Gente, hoje é um dia muito especial. Tô andando de jet ski aqui nas praias de Balneário Camboriú. Olha só, bora dar uma andada de jet, meu povo? Vamos lá! Esse fenômeno religioso do ganho fácil se apoia em um único conceito, o gospel. E a realidade é que muitos patrocinam esse setor em expansão, com novos líderes espirituais emergindo anualmente. Outra fonte de receita amplamente explorada é a música, um dos principais motores financeiros desse meio. Agravando a situação, a recente ascensão dos chamados coaching cristãos vem ganhando ímpeto. O que se percebe é que, neste segmento conhecido como gospel, existem múltiplas formas de rendimento. Cabe ao suposto servo de Deus escolher aquela que mais lhe agrada para avançar em sua trajetória, pois alguns pregadores, já imersos nesse mercado, chegam a cobrar até R$15 mil por um sermão. Com isso, o luxo torna-se cada vez mais evidente como fruto desse comércio de riquezas. Vivemos em uma época onde é comum ver líderes e artistas religiosos exibindo carros, residências e até vestimentas de alto padrão. Se você já entendeu o verdadeiro propósito da religião e nosso objetivo nesta plataforma, não hesite em curtir, pois vamos revelar ainda mais sobre este segmento gospel que desvia as pessoas do genuíno evangelho de Jesus, conforme descrito na Bíblia. Deixamos um conselho valioso. Estude e busque compreensão nas Escrituras Sagradas. Ao descobrirmos a verdade, nos tornamos inabaláveis, e nenhum desses líderes inautênticos poderá se beneficiar de nós. Enquanto alguns consideram normal cobrar para pregar ou cantar, para nós isso é uma exploração da fé. Para os desinformados, podemos ser um incômodo, pois expomos as controvérsias que eles criam, como demonstramos neste vídeo. Por isso, é crucial que você curta e compartilhe nosso conteúdo, para que o YouTube reconheça seu valor e o recomende a mais pessoas. Assim, mais pessoas poderão abrir os olhos e evitar ser enganadas. Estamos aqui há tempos para esclarecer todas as dúvidas sobre o mundo da religião. Compartilhe este vídeo com quem também precisa dessa informação para se libertar das amarras desses líderes predatórios. Não acredite cegamente em nós. Analise se o que apresentamos é verdadeiro. Se tiver dúvidas, sinta-se à vontade para perguntar nos comentários. Um tema recorrente nesse meio é a prática do dízimo. Se o dízimo amaldiçoasse alguém, se o dízimo dele viesse pro meu bolso, ele estava pobre. Porque o dízimo só funciona se for empenhado na obra. Esse dízimo não é para investir na vida do pastor. Eu até acho estranho você ficar rico sendo pastor, porque eu não faço outra coisa do que você pregar evangelho. Vamos apresentar alguns argumentos que evidenciam que a prática do dízimo já não se aplica a nós, os gentios. Contribuir com o dízimo sem esperar recompensas é um ato em vão, pois tudo que recebemos é gratuito e assim também deve ser nosso agir. O alerta é para que evitem igrejas que se valem do medo espiritual para extrair dinheiro. Não, barganhe com o Deus. Afaste-se das congregações que propagam esses ensinamentos equivocados sobre o dízimo. 0924. Você pode acreditar que seu líder religioso favorito está ao seu lado, mas talvez não perceba que é apenas mais uma pessoa iludida por esses pastores desonestos que não se preocupam com você. Às vezes, alguém deixa de ajudar um vizinho necessitado para sustentar o luxo desses pastores corruptos. Há quem sacrifique a compra de medicamentos ou alimentos para doar a esses predadores vorazes. Nosso alerta é: pare de entregar seu dinheiro a esses lobos em pele de pastor. Jesus nos ensinou a servir a Deus com amor, pois a verdadeira obra é feita com paixão, não por obrigação.
O evangelista Mateus relata que Jesus nos instruiu a ter compaixão pelos pobres, doentes e necessitados, afirmando que tudo o que fizermos pelos mais humildes é como se fizéssemos a Ele. A bênção da prosperidade, aprenda isso hoje, não vem lá de cima. Abra a mão direita que eu vou te mostrar. Se for homem, coloque no bolso. Se for mulher, coloque no bolso. Vem daí. A prosperidade está no seu bolso. Este é o cerne da questão para os nossos dias. Se você insiste em aderir à lei do dízimo, está agindo com hipocrisia, tal como os fariseus, pois não se deve cumprir apenas o que é conveniente, mas toda a lei. No Novo Testamento, após a ressurreição de Jesus, não há exigência do dízimo para os cristãos. Segundo Coríntios, capítulo 9, verso 7, cada um deve contribuir conforme decidiu em seu coração, não por tristeza ou obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Ou seja, o Senhor pede que contribuamos com sinceridade, demonstrando gratidão e amor. Ofertar voluntariamente e, quando desejado, é aceitável, considerando que os locais de reunião têm suas despesas. Contudo, o dízimo é diferente. Muitos líderes religiosos o exigem para expandir suas pirâmides financeiras da fé, construir mais templos e atrair mais doações, enriquecendo às custas dos menos afortunados. Em Tessalonicenses, o apóstolo Paulo instrui a não demandar nenhum tipo de contribuição financeira, trabalhando para não ser um fardo. Hoje, vemos pastores que distorcem as Escrituras para benefício próprio, assim como os judeus exigiam a circuncisão dos gentios para a salvação. Isso é claramente errado. Fique certo de que você não perderá a salvação, nem será afligido pelo devorador se não der o dízimo. Em Gálatas capítulo 5, versos 2 a 6, Paulo afirma que se você se deixar circuncidar, Cristo não lhe será útil. Aqueles que buscam justificação pela lei estão separados de Cristo, caíram da graça. Nós, porém, pelo Espírito, aguardamos a justiça que vem da fé, pois em Cristo Jesus nem circuncisão nem incircuncisão tem valor, mas sim a fé que se expressa através do amor. No tempo do apóstolo Paulo, ele enfrentou desafios em seu ministério contra certas exigências da lei mosaica, como a circuncisão dos gentios, para alcançarem a salvação. Hoje, questiona-se se os cristãos devem devolver, ou, mais precisamente, pagar o dízimo. O dízimo é frequentemente citado no Antigo Testamento e estava associado à confissão de fé de que Deus é o Criador, sustentador e mantenedor da vida em todas as suas formas. E isso se deve à crença de que nenhuma criatura deveria sofrer necessidades, pois os profetas reconheciam Deus como o Criador dos céus e da terra, sempre pronto a auxiliar. Se você compreende a importância disso, saiba que no tempo do povo de Israel, o dízimo era um gesto de reconhecimento a Deus como o Criador e mantenedor da vida. Deus é quem envia chuva e sol para que a terra produza seus frutos. O dízimo do Antigo Testamento estava relacionado à produção agrícola e pecuária, que deveria ser partilhada pelos proprietários de terras em Israel com os levitas, os pobres e os necessitados. A manutenção dessa lei era essencial, pois o dízimo era utilizado para alimentação comunitária, assistência aos pobres, manutenção do trabalho no templo e suporte às pessoas que prestavam serviços lá. Desde os tempos de Moisés, o Senhor Deus estabeleceu o dízimo como uma obrigação ao povo. Referências a isso podem ser encontradas em Levítico, capítulo 27, versículos 30 a 33, Números, capítulo 18, versículos 21 e 32, e também em Deuteronômio, capítulos 12 e 26. O dízimo no Antigo Testamento estava intrinsecamente ligado à confissão de fé de que Deus é o Criador, sustentador e mantenedor da vida em todas as suas dimensões.
Para Deus, é impensável que qualquer ser sofra privações, e os profetas reconheciam que Ele é o Criador do universo, sempre pronto a auxiliar. Se você compreende a importância disso, saiba que no tempo de Israel, o dízimo era um gesto de reconhecimento a Deus como o provedor da vida. Mas antes de Moisés, não existia uma ordem divina sobre o dízimo. O que sugerimos é seguir o exemplo desses grandes personagens bíblicos, expressando gratidão ao Senhor, pois nossa própria respiração é um sinal de sua glória e misericórdia. Em Gênesis 28, Jacó promete a Deus devolver o dízimo de tudo que for abençoado, demonstrando gratidão, não obrigação. E o primeiro registro bíblico do dízimo aparece em Gênesis 14, quando Abraão, após uma vitória, encontra Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote de Deus, e lhe entrega o dízimo de tudo o que possui, em sinal de reconhecimento e honra. Compreenda que o dízimo, nos primórdios dos textos bíblicos, não era uma exigência, mas um ato de gratidão. Inicialmente, não integrava a lei, foi somente mais tarde que se tornou parte dela. Essa compreensão surge de um mergulho profundo nas Escrituras, que devem ser a base de todo o conhecimento. Infelizmente, muitos não dedicam tempo à leitura da Bíblia, tornando-se alvos vulneráveis para certos líderes. É surpreendente como algumas pessoas acreditam que a felicidade doméstica e a prosperidade financeira são frutos da prática do dízimo. E, se somos considerados gentios pela Bíblia, como nos encaixamos nessa tradição? Será que a mentalidade de outrora ainda se sustenta? É justo impor o dízimo na atualidade? O que compreendemos é que o dízimo era parte de um pacto entre Deus e o povo de Israel. Hoje, algumas congregações dedicam um dia específico para a coleta do dízimo e ensinam a barganha como doutrina, o que nos deixa perplexos e questionando. Muitos defendem essa prática com fervor, baseando-se em textos bíblicos. Frequentemente citam Malaquias capítulo 3, onde Deus convoca o povo de Israel a ser fiel no dízimo, prometendo em troca prosperidade e proteção. No entanto, uma leitura completa do capítulo revela o verdadeiro propósito. Personalidades como André Valadão e Leonardo Salles, entre outros, promovem uma doutrina de barganha com Deus, alegando que ao devolver o dízimo, a pessoa será abençoada. Além disso, vendem objetos que alegam ser ungidos em troca de dinheiro. Curiosamente, todos eles insistem no pagamento do dízimo e usam ameaças espirituais para persuadir as pessoas a doarem 10% de seus salários mensalmente. Isso resulta em pastores extremamente ricos, como o controverso bispo Edir Macedo, considerado o mais abastado do Brasil, com um patrimônio estimado em 5,6 bilhões, seguido pelo apóstolo Santiago e o pastor R.R. Soares, que acumulam fortunas bilionárias. Você ganha uma quantidade que é assim, um desafio de fé, dizimar. Você fica tentado a não tirar o dízimo, mas obedeça a palavra, porque se você tirar primeiro a parte que Deus te pede, você estará santificando todo o resto. Quando eu vejo alguém muito cheio de razão, eu digo, vai ver se o nome dele está lá no livro da igreja como dizimista. Não está, então não tem valor para mim. Pode ser ele quem for, para mim não vale mais prata furada. Se você não é dizimista, você vai para o inferno. Você não vai para o inferno, porque se você não fosse para o inferno, você não daria o dízimo. Você não dá o dízimo, porque você ainda não é salvo. Cobra de Deus o que Ele prometeu. Essa é a fé que você tem. E muda essa situação. Você vai ver que você vai arrebentar. Antes de concluirmos este vídeo, pedimos que preste atenção em tudo que foi apresentado, pois pode ser a oportunidade de enxergar além das aparências. Questionamos: sua salvação estaria em risco se não contribuísse com o dízimo ao seu pastor? Pastores com rendimentos exorbitantes, ultrapassando R$200 mil mensais, evidenciam que o dízimo se transformou em um tributo mensal obrigatório
a instituições religiosas. Mas será que essa contribuição é realmente um dever do cristão autêntico? Independentemente do líder, todos solicitam o dízimo e observamos pastores enriquecendo extraordinariamente, vivendo uma realidade distante da maioria, enquanto ostentam roupas e dispositivos móveis de alto valor. Será que isso agrada a Deus, ver seus representantes do Evangelho na terra exibindo tamanha riqueza, enquanto muitos seguidores mal têm o necessário para uma vida digna? É uma reflexão necessária. Se você apreciou este conteúdo, por favor, deixe seu like e inscreva-se. Seu apoio também é nossa motivação. Não esqueça de ativar o sino de notificações para receber as atualizações dos nossos vídeos mais recentes. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada épica através das páginas da Bíblia. Continuemos juntos, homens e mulheres, jovens e crianças, voando para novos horizontes rumo à eternidade. Que vocês busquem sempre a graça de Deus e vivam em sua luz. Que a paz e a sabedoria estejam com vocês. Obrigado a todos e espero vê-los em nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Que Deus abençoe suas vidas. Amém.